chamou atenção no debate, comparado com os debates em inglês, que acaba trazendo, né, para o Brasil, né, os assuntos que interessam aos brasileiros, né? Ou seja, você nota que as pautas vão mudando, né? No caso, muitos debates nos Estados Unidos, eles meio que refletem o conflito que está acontecendo entre fé e razão e que acaba se refletindo na sociedade e no Congresso, né? Ou seja, o que aparece muito nesse debate, tanto em inglês quanto em português, é a constante intrusão do cristianismo na política, né? Ou seja, geralmente esse que é o ponto que os cristãos geralmente não entendem. Tanto em inglês quanto em português, você não vê o cristão entendendo o que está sendo dito, né? Não está sendo dito que ele não pode ter a fé dele, não está sendo dito que os ateus são contra a fé cristã. E geralmente eles não entendem, tanto em português quanto em inglês, né? Eles parecem totalmente surdos a isso, né? Quando você fala isso, se explica para os cristãos isso, é como se você, em geral, é como se você estivesse falando com uma parede, né? Com uma pedra, né? Eles ouvem tudo, exceto quando você diz para eles, ó, nós não somos contra a fé cristã, né? Talvez exista ateu que seja contra a fé cristã, mas isso não é algo sistêmico, não é a pauta principal do ateísmo, não está sendo a pauta debatida. A pauta debatida, geralmente, é o caso da influência cristã na política. Por exemplo, eu não vou comentar isso aqui hoje, mas eu vou só mencionar rapidamente. Tem uma sessão que eles gastaram uma boa sessão discutindo a presença da bancada evangélica na política. Os cristãos estavam na cabeça deles, eram três cristãos, os ateus estavam dizendo que a bancada evangélica não podia existir, não deveria existir, né? E não era isso que estavam dizendo. Estavam dizendo o seguinte, que a bancada evangélica não deveria usar a fé para criar leis, né? Ou seja, tem uma diferença entre você anular a bancada evangélica, mas eu acho que não deveria existir, mas não era esse o ponto discutido lá, né? O ponto discutido lá era se a bancada evangélica deveria ou não legislar em nome da fé. Geralmente eles não ouvem, né? Uma solução que foi apresentada, que me parece uma solução também problemática, é de ter outras bancadas, né? Esse tipo de solução, ele não resolve o problema, ele cria mais conflito. Por quê? Se a bancada evangélica não existisse, né, o evangélico ainda poderia ser eleito, né? Ninguém está falando que evangélico não vai ser eleito, né? Só que é um pouco bizarro que ele seja eleito para defender a Bíblia, né? Ou pautas cristãs, né? Como se isso fosse parte do. Existe uma diferença entre você defender algo importante para você, mas que é do bem comum, né, que deveria ser a ideia do Estado, e você defender algo para o seu grupo, né? O cristianismo é uma religião tribal, né? Ele funciona no tribalismo. Todo cristiano, se prestar atenção nas histórias bíblicas, né? A escravidão, por exemplo, muitos cristãos argumentam que a Bíblia é contra a escravidão, mas se prestar atenção, a Bíblia é contra a escravidão contra o seu povo, né, que era o hebreus, né? Ou seja, é um comportamento tribal, não há nada de universal na Bíblia. Quando Jesus Cristo ajuda, né? Quando Jesus Cristo ajuda a Canaína, né? A mulher que ele chamou de cachorro, mas cachorro tinha um significado específico na época. Eram pessoas que não eram do grupos acho que os judeus, os hebreus, tinham um grupo específico do povo escolhido. Jesus claramente não estava sendo universalista, né? Ele estava dizendo que devemos ajudar todas as pessoas, devemos ajudar os nossos, né? Então, quando o cristianismo fala em ajudar as pessoas está se referindo aos deles, né? Todo o discurso cristão, ele é um discurso tribal, né? Porque ele não consegue ver o outro, né? E fica evidente nos debates, né? Quando o pessoal falou de a bancada evangélica legislar, a pessoa não estava dizendo que a bancada evangélica não deve existir, apesar de que eu acho que não deveria existir, né? Porque existe uma diferença, e novamente os cristãos não ouvem, né? Eles não conseguem separar e falar, tu não pode ter bancada até, então não pode ter bancada X, a bancada B. Existe uma diferença entre você ter uma bancada laica, né? Que busca o bem de todos, né? E você tem uma bancada religiosa, né? É diferente. Os cristãos, eu já vi vários debates, eles fazem comparações, tanto em português quanto em inglês, né? Para ser justo, né? Eu já vi, quando fala inglês, não é britânico, né? Esses debates em inglês acontecem nos Estados Unidos, né? Que é um terreno fértil para a projeto cristã muito forte nos Estados Unidos, né? Eles fazem comparações que são bizarras, né? Eu já vi esses dias um debate entre ateus e cristãos, em inglês, né? Nos Estados Unidos. E me fala a memória agora a analogia que a pessoa fez. Mas a pessoa fez uma analogia que não tem pé nem cabeça, né? Os cristãos fazem isso o tempo inteiro. E aí ele compara a presença de bancadas LGBT, por exemplo, né? Ou seja, LGBT não é uma religião, é um grupo, né? Que geralmente é oprimido. Aí ele fala, não pode ter então
A presença, por exemplo, da religião Umbanda, por exemplo, é o famoso caso das universidades, né? Os cristãos adoram, né? Você comparar a presença da religião africana nas universidades, que tem a ver com cultural, é uma espécie de reparação histórica, é uma espécie de reafirmação da cultura negra do Brasil, e tem a presença cristã, né? É como você falar que é, a raposa pode ficar no galinheiro porque o direito dela é de estar em qualquer lugar. Então, se a raposa não pode estar no galinheiro, então a galinha também não pode, né? É uma comparação. O cristão faria isso. O cristão justificaria que uma raposa tem que estar no galinheiro. Se a raposa não está no galinheiro, então a galinha também não pode, né? É mais ou menos isso que é o raciocínio cristão, um raciocínio raso, né? Só